Bom dia, sejam muito bem-vindos à Igreja Fonte na cidade de São Paulo. É um grande prazer para nós receber todos vocês aqui e o nosso desejo é que você possa encontrar nessa comunidade um lugar onde você possa caminhar com Jesus a caminho da Nova Jerusalém. Como você deve saber, nós estamos no meio de uma série de mensagens baseadas no livro de Marcos, no qual nós estamos sendo orientados por Marcos em uma jornada literária na qual nós aprendemos com ele o que significa seguir a Jesus Cristo, quem é o nosso mestre e o que ele espera de nós. Nessa série de mensagens, a nossa intenção é aprender com Marcos o que ele quer nos ensinar sobre a jornada que nós temos com Cristo Jesus. Nós vemos que ele descreve Jesus em movimento, nós percebemos que ele descreve Jesus ensinando e realizando o seu ministério, mas nós percebemos também que o modo como ele organiza as histórias, ele quer nos ensinar alguma coisa sobre quem o nosso Senhor é, como que nós podemos segui-lo e o que é que ele espera de nós. Não somente contar as histórias de Jesus, mas nos convidar como leitores a participar com ele de uma jornada literária seguindo Jesus Cristo, nos passos de Jesus Cristo, de acordo com a história de Jesus Cristo apresentada no Evangelho. E como nós vimos na primeira mensagem, o início do Evangelho, Marcos prepara os seus leitores para o início de uma jornada que se estende por todo o Evangelho. E no início dessa jornada, ele é muito claro em demonstrar que as personagens apresentadas nesse texto, elas recebem de Deus um chamado. Eles escutam uma voz divina. Nós vemos isso em João Batista, nós vemos isso em Jesus, nós vemos isso com os discípulos. Nós também vemos que além de um chamado, existe também uma comissão. Existe uma comissão da parte de Deus, existe um ministério a ser realizado. E nós vemos isso com João Batista, com Jesus e com os discípulos. Mas é muito interessante que, de um modo muito sutil, algo que é realmente típico do autor, ele também demonstra que aqueles que são chamados, que são comissionados no início desse evangelho, eles também têm um custo, eles também enfrentam um custo. Nós vemos quase que de maneira despercebida, Marcos apresenta que aquele chamado e aquela comissão teria custado a vida de João Batista. Nós vemos que ele foi preso naquele momento. Na narrativa nós vamos aprender o que acontece mais para frente com João Batista, mas nós sabemos que pela história dele essa prisão é o início do fim da sua jornada. Ele vai perder a sua vida em função do seu chamado e da sua comissão. E de modo muito interessante, nós percebemos que o mesmo acontece com Jesus Cristo, e é exatamente essa história que Marcos nos conta a respeito do nosso Mestre. Nós vemos que o chamado de Jesus Cristo, a sua comissão apresentada no início do Evangelho, se desenvolve demonstrando todos os custos que ele enfrenta, que em última análise vão terminar na cruz, onde ele mesmo vai entregar a sua vida. Em outras palavras, Marcos nos ensina de uma maneira muito sutil que nós, discípulos do nosso Mestre, nós também fomos chamados, nós também fomos comissionados, mas existem custos. Existem custos nessa jornada e os custos dessa jornada serão demonstrados à medida que nós seguimos Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém, enquanto nós hoje buscamos viver com o nosso Mestre nesse mundo, mas nos termos do nosso Mestre. Seguindo o nosso Mestre, seguindo seus passos, fazendo o que ele fez, falando o que ele falou e funcionando como um discípulo dele nos nossos dias. E quando nós olhamos para o modo como Marcos apresenta Jesus Cristo descrevendo a nossa comissão, nós lemos em Marcos, capítulo 1, versículo 17, a seguinte comissão: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus Cristo tem uma comissão para os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos sejam pescadores de homens, da mesma maneira em que João prega a respeito do arrependimento, da mesma maneira que Jesus prega a respeito do Evangelho. Nós vemos que Marcos nos ensina que ser pescador de homens, ou ser feito pescador de homens, é aprender com Jesus Cristo a pregar o que ele pregava, a pregar o Evangelho. E nós somos então, percebemos aqui então que a nossa comissão está diretamente alinhada com aquilo que acontece no início desse evangelho,
quando Marcos nos apresenta os personagens principais dessa caminhada, dessa jornada literária que ele apresenta. Mas como é que Jesus Cristo vai a fazer com que os seus discípulos se tornem pescadores de homens? Pelo que fica claro, a intenção de Jesus Cristo ao comissioná-los não é simplesmente que eles cheguem em algum lugar para fazer alguma coisa, ele mesmo tem a intenção de fazer com que esses discípulos sejam alguma coisa. A intenção de Jesus Cristo em comissionar os seus discípulos é que eles sejam pescadores de homens, mas como é que ele pretende fazer isso? É sobre isso que esse evangelho trata. De uma maneira muito interessante, Marcos vai colocar a história de Jesus Cristo e dos discípulos encontrando outros personagens pelo caminho, de tal forma que a combinação dessas histórias vai nos ensinar a responder as duas mais importantes perguntas que Marcos nos faz. Quem é Jesus Cristo e o que significa ser seu discípulo? E desse modo nós vamos perceber que o nosso mestre, ele tem uma intenção de nos treinar, ele tem a intenção de trabalhar conosco para que a nossa vida seja modelada de tal forma para que eu e você, seguidores de Cristo, também sejamos pescadores de homens, que nós não somente entendamos qual é a nossa missão, mas como é que nós podemos fazer isso. E esse evangelho é basicamente a demonstração de como esse treinamento, de como esse caminhar junto de Jesus com os seus discípulos, de como esse relacionamento com ele nos informa sobre como é que nós seremos treinados para fazer o que ele espera de nós. E então nós chegamos para o texto em que nós vamos ler e estudar nessa manhã. Nós vamos estudar o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 45, e nós vamos observar para um texto que é impressionantemente bem organizado. Se você observar com atenção, você vai perceber que nesse texto existe uma história sendo contada no início e no fim, que servem como a abertura e o encerramento dessa perícope, dessas histórias que Marcos conta. Ao que parece, existe uma estrutura no texto aqui que sugere para nós que o que Marcos quer nos ensinar aqui tem uma ênfase muito distinta. Observe, a primeira história que Jesus Cristo conta é a história de um exorcismo que acontece dentro de uma sinagoga. Mas nós terminamos essa história, ou esse conjunto de 5 histórias nesse texto, com a cura de um leproso em um lugar provavelmente público. E nós vemos esse movimento daquilo que é privado, que acontece no privado, e aquilo que acontece de maneira pública, se desdobrando de outras maneiras nas outras histórias. Por exemplo, nós vemos uma cura de uma mulher dentro de uma casa, em um ambiente privado. Na sequência, nós vemos milagres sendo realizados por Jesus Cristo de uma maneira pública. Depois, nós encontramos, então, Jesus em um lugar afastado, mas em um momento privado com seus discípulos, no qual ele descreve a sua missão. E esse movimento entre aquilo que é privado e aquilo que é público acontecendo nessas 5 histórias sugere que existe uma linha que as conecta e que faz com que o autor Marcos queira nos ensinar alguma coisa com essa organização. Por que começar com um exorcismo? Por que terminar com uma cura? E quando nós colocamos essas duas histórias no início e no fim dessa perícope, nós percebemos que no lugar central dessas histórias, nós vemos os milagres de Jesus Cristo sendo realizados de maneira pública e nós vemos o nosso Senhor realizando exorcismos e realizando curas. Ao que parece, existe uma estrutura do autor aqui demonstrando que a missão de Cristo acontece entre esses 2 movimentos de exorcismo e cura, mas que tem algo fundamentalmente importante que precisa ser dito a respeito dessa missão, que precisa ser dito a respeito do discipulado, que está apresentado, ou que é apresentado por Marcos enquanto ele conta essas 5 histórias. Observe também que quando Marcos nos conta a respeito do exorcismo no começo e da cura no final, nós encontramos uma série de informações descrevendo essas histórias, ao passo que as 3 histórias que estão aí quase que apertadas entre essas 2 narrativas, nós vemos que elas carecem de detalhes. Basicamente, Marcos nos informa o que acontece e muda de cena.
Ao que parece, no modo como ele escreve, Marcos, ele anda mais devagar, como se apertasse o botão de câmera lenta, e ele descreve então o exorcismo de Jesus Cristo. E aí, apertando um botão como que se acelerasse a narrativa, ele fala sobre cura, sobre os milagres e sobre a missão de Jesus, e então ele volta à câmera lenta e nós vemos um diálogo entre Jesus e um leproso, e nós vemos uma realização miraculosa. Marcos está conduzindo a história. Marcos está nos conduzindo em uma jornada literária na qual ele quer nos ensinar quem é o nosso Senhor e o que os seus discípulos devem fazer. E nessa estrutura, nós vamos perceber que Jesus Cristo tem, antes de mais nada, um propósito, uma proposta para os seus discípulos. Sim, ele quer fazer com que os seus discípulos sejam pescadores de homens. Mas como é que Jesus Cristo vai fazer isso? E Marcos nos conta isso de uma maneira muito interessante, porque ele apresenta o ministério e a consciência de missão de Jesus Cristo de uma maneira muito clara nos eventos que se acontecem nessas 5 histórias. Por exemplo, nós vamos observar que a primeira coisa que Jesus Cristo faz para apresentar a sua proposta é envolver os seus discípulos, é incluir os seus discípulos na sua missão. Nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo 21. Então eles entraram em Cafarnaum. Eles quem entraram em Cafarnaum? Jesus Cristo e os discípulos. Jesus Cristo, então, que é o centro da narrativa desse evangelho, agora ele aparece acompanhado. Onde Jesus Cristo vai, Marcos apresenta os seus discípulos indo atrás dele. Nós vemos isso acontecendo no meio da narrativa, no versículo 29. Quando eles saem da sinagoga, eles vão para a casa de Simão. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. Eles estão caminhando com Jesus à medida em que ele caminha em direção a Jerusalém. Marcos começa a demonstrar que Jesus Cristo tem a intenção de de fazer dos seus discípulos propagadores do Evangelho, pescadores de homem, mas ele tem a intenção de incluir antes os seus discípulos para que eles possam perceber qual é o seu ministério. Ele quer que os seus discípulos façam parte daquilo que ele vai fazer. E nós vemos isso de uma maneira muito clara acontecendo no versículo 38. Quando Jesus Cristo se isola em um lugar para poder sair, quem sabe, de perto da multidão e das pressões do momento, das exigências da multidão sobre o que Cristo deveria fazer, ele sai para orar e nesse lugar deserto ele é encontrado pelos discípulos e os discípulos, representando a multidão, dizem o seguinte para Jesus: Jesus Cristo, está todo mundo te esperando em Cafarnaum. Você tem que voltar para lá. Mas Jesus Cristo tem uma ideia diferente daquilo que ele deve fazer. Mas ele não diz, façam o seguinte, vão para lá e realizem o que vocês acham que tem que fazer. Não, Jesus Cristo é muito claro em dizer, vamos para outros lugares, para cidades vizinhas, para que eu pregue lá também, pois foi para isso que eu saí de Cafarnaum. Vamos, quem vamos para outros lugares? Jesus Cristo está falando, eu e vocês. Eu tenho uma proposta para vocês. Eu estou incluindo vocês. Eu tenho uma missão e eu quero que vocês façam parte disso. Eu quero que vocês vejam o que eu faço. Eu quero que vocês aprendam comigo. Porque o plano de Jesus Cristo é que os seus discípulos façam o que ele faz. É isso que significa andar atrás de Jesus. É isso que significa seguir os seus passos. É aprender com ele a fazer o que ele fez. E é isso que Jesus começa a fazer aqui. E o primeiro passo que ele dá é envolver os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos façam parte daquilo que ele está fazendo. Que eles tenham a oportunidade de testemunhar o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai ensinar e qual é a sua missão. Mas Jesus Cristo não quer apenas envolver os seus discípulos. Ele quer também modelar um ministério que nós vamos ver em breve sendo reproduzido pelos discípulos. Aquilo que Jesus começa a fazer nessa história modela aquilo que Jesus Cristo vai pedir para que os seus discípulos façam no meio do Evangelho. Observe nos versículos 21 e 22. Então, Jesus e os discípulos entraram em Cafarnaum. Observe, Marcos coloca o movimento de Jesus entrando em Cafarnaum, mas é Jesus acompanhado. É ele que está entrando em Cafarnaum. Mas observe como o texto continua.
Justo no sábado, Jesus entrou na sinagoga e Jesus começou a ensinar. Muito embora Jesus estivesse andando com seus discípulos, muito embora os seus discípulos estivessem o seguindo, quem realiza o ministério nesse momento é Jesus Cristo. Nesse momento é Jesus que se levanta e ensina. Os discípulos o escutam, os discípulos o observam, os discípulos o assistem. E ele começa a modelar um tipo de ministério, um tipo de trabalho que está dentro da missão para o qual Jesus Cristo está treinando os seus discípulos. E os discípulos têm então a oportunidade de aprender em primeira mão com o mestre. Sim, Jesus está ensinando a multidão que está, ou as pessoas que estão dentro da sinagoga, com certeza, mas existe uma intenção de Jesus Cristo aqui em modelar qual é o ministério que esses discípulos precisam fazer. E nós vemos no versículo 34 que ele mesmo cura muitas pessoas sofrendo de vários tipos de doença e ele também expulsa muitos outros demônios. E essas três ações, ensinar, curar e expulsar, são as três ações que Jesus Cristo vai instruir os seus discípulos a realizarem mais à frente do seu ministério. Em outras palavras, Jesus Cristo está treinando os seus discípulos para fazer o que ele fez. E para fazer isso, ele inclui os seus discípulos na sua missão. E ele modela esse ministério, ele serve como um modelo, ele serve como alguém que vai à frente para que os seus discípulos o sigam e vão atrás dele. Mas não apenas ele modela esse ministério, ele também manifesta a sua autoridade. Existe algo em Jesus Cristo que é completamente diferente de tudo que os discípulos e a multidão que acaba aparecendo em volta de Jesus tinham visto. Nós olhamos lá nos versículos 21 e 22 novamente. Ele entra na sinagoga, ele começa a ensinar e as pessoas que estavam na sinagoga ficam maravilhadas com seu ensino. Por que eles ficavam maravilhados? Porque ele ensina como alguém que tem autoridade. Marcos é muito perspicaz em demonstrar que aquilo que Jesus Cristo faz, ele faz para demonstrar que tem autoridade. Ele faz para demonstrar que não somente a presença dele é distinta, mas que o ensino dele é distinto. Ele tem autoridade, mas ele tem autoridade de uma maneira que as autoridades religiosas não têm. E o contraste aqui é muito interessante, porque Jesus Cristo tem autoridade sem ser autoridade religiosa, enquanto as autoridades religiosas não têm autoridade, apesar de funcionarem de maneira autoritária, religiosamente falando. Esse contraste entre Jesus e as autoridades judaicas aqui é o início, é um modo sutil de Marcos, mais uma vez, dizendo que existe uma diferença percebida pela multidão sobre quem Jesus Cristo é, quem são as autoridades, e talvez esse seja o início de uma faísca, de um problema que vai se desenvolver para o resto do Evangelho, que vai sair simplesmente de um atrito e vai acabar se tornando uma oposição que oportunamente vai ceifar a vida de Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos Jesus ensinando como autoridade. A palavra autoridade ela é usada 2 vezes nesse texto. Marcos escolhe usar essa palavra 2 vezes. Uma em referência ao ensino de Jesus Cristo e uma em referência aos milagres que ele realiza. Quando ele expulsa um demônio, todos ficam maravilhados, versículo 27, a ponto de questionarem uns aos outros o que é que acabou de acontecer. E a resposta dada pela multidão era um novo ensino com autoridade. Até mesmo aos demônios ele ordena e mais eles o obedecem. A autoridade de Jesus Cristo não era somente uma autoridade daquele que conhece a Escritura e que ensina a Escritura como quem tem autoridade. A autoridade de Jesus Cristo é aquela que vai além do mundo físico, invade o mundo metafísico e manifesta um poder que é desconhecido pela multidão e pelos discípulos. Em outras palavras, na proposta de treinamento que Jesus Cristo tem para os seus discípulos, ele quer demonstrar a sua autoridade. Ele merece ser seguido porque ele é alguém que tem autoridade. Ou seja, Jesus inclui os seus discípulos, Jesus modela o ministério, mas ele demonstra exatamente que tipo de autoridade ele tem e com isso ele passa a ensinar os seus discípulos sobre quem ele é.
E quando nós aprendemos quem Ele é, nós entendemos com mais clareza o que é que nós precisamos fazer para seguir o nosso Senhor. Mas existe algo ainda muito interessante acontecendo nessa narrativa. O modo como Marcos organiza essas histórias de Jesus aponta para mais um elemento da proposta de Jesus para os seus discípulos. Nós observamos que a estrutura do texto, ela começa com um exorcismo, ela termina como uma cura, e aquilo que acontece entre esses dois eventos, eles são muito importantes para entender quem Jesus Cristo é e o que ele faz. E uma coisa que é muito interessante que Marcos apresenta é que à medida que Jesus ensina, as pessoas ficam encantadas. À medida que Jesus manifesta a sua autoridade, as pessoas ficam encantadas. De repente, as pessoas espalham a sua fama e quando menos nós esperamos, nós temos uma multidão já em volta de Jesus. A linguagem de Marcos é que muitas pessoas começam a ir até Jesus. E o que acontece nesse momento é que a multidão quer definir a agenda de Jesus Cristo. E os discípulos, percebendo que as necessidades da multidão, as muitas necessidades de uma multidão de pessoas doentes e pessoas que precisavam de exorcismo, nós vemos os discípulos funcionando numa tentativa de aliviar os sofrimentos temporais daquela multidão, por levar Jesus Cristo para fazer por eles o que a multidão quer que Jesus Cristo faça. E lembre-se, a multidão não está atrás de Jesus Cristo porque precisa do seu ensino. Ela está atrás de Jesus Cristo porque ela quer a sua cura, ela quer o exorcismo. E quando os discípulos chegam com essa notícia para Jesus, Jesus é muito claro, ele diz o seguinte: vamos para outros lugares, para regiões vizinhas, para que eu pregue também lá. Afinal, foi para isso que eu vim, para que eu pregue também lá. Essa é uma definição muito clara de propósito. Nós vemos Marcos apresentando a Jesus Cristo realizando exorcismos. Nós vemos Marcos apresentando a Jesus Cristo realizando curas. Nós vemos Jesus Cristo interessado em fazer essas duas coisas. Mas ele tem uma missão que é maior do que somente atender às necessidades da multidão. Ele tem uma missão de ensinar. A multidão o persegue porque quer cura e exorcismo. Jesus Cristo também, ele não se nega a fazer isso. Observe o versículo seguinte. Jesus percorre toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas e expulsando demônios. Ele não se opõe à ideia de atender às necessidades da multidão. Mas, porque tem uma consciência clara de propósito, ele não permite que as necessidades da multidão, que são muitas, dominem ou definem a sua agenda. Quando a multidão o queria em Cafarnaum para fazer o que a multidão, para que ele realizasse o que a multidão esperava, Jesus Cristo sai para orar. Quando a multidão esperava dele cura e milagre, ele diz: eu preciso pregar. A consciência de Jesus Cristo era muito clara. A sua missão não era definida pela agenda e pela necessidade das pessoas ao seu redor. A missão de Jesus Cristo era proclamar, era pregar. E essa é a proposta que ele tem para os seus seguidores. Isso não significa que os seus seguidores deveriam evitar fazer qualquer outra coisa diferente do ensino ou da pregação, mas significa claramente que diante de tantas coisas que os seus discípulos vão encontrar no caminho por fazer, dentre tantas necessidades que a multidão vai apresentar para os seus discípulos, eles precisam manter o seu propósito claro. Eles precisam manter o seu propósito claro e não permitir que as necessidades e demandas da multidão influenciem o exercício da sua missão. E é isso que Jesus Cristo faz com seus discípulos. Ele treina, ele tem uma proposta para eles, ele inclui os seus discípulos. Ele passa não somente a incluir, mas ele modela o ministério, ele manifesta a sua autoridade e ele define o propósito. O modelo de Jesus Cristo, o modelo que nós devemos seguir, é um modelo que tem a missão claramente definida e que define a sua agenda baseada na sua missão e não nas necessidades, nas demandas, nas exigências da multidão.
E quando nós pensamos na nossa igreja, nós que queremos seguir os passos de Cristo na cidade de São Paulo, nós que queremos inspirar transformação através do Evangelho, nós aprendemos com Cristo Jesus que a nossa missão, o nosso propósito, ele não pode ser mudado de acordo com as necessidades da multidão. As necessidades de uma cidade tão grande e vasta como São Paulo, elas são absurdamente grandes. Mas nós não podemos permitir que essas demandas definam o nosso propósito, definam a nossa responsabilidade de seguir o nosso Mestre e pregar o Evangelho. Nós não podemos permitir que o Evangelho seja colocado em segundo plano, em função das muitas necessidades. Nós vamos encontrar mais necessidades do que nós conseguimos suprir como igreja e como indivíduos nesse mundo. Em São Paulo nós vamos ver muito mais necessidade do que nós temos condição de sanar. Mas se nós permitirmos que as necessidades ao nosso redor definam o nosso propósito, nós vamos colocar em segundo plano a missão que Cristo tem para nós de pregar o Evangelho. Mas não me entenda mal. Nós não estamos aqui para ser a boca de Jesus. Como se a única coisa que nós tivéssemos por fazer é proclamar o Evangelho. Não me entenda mal quando eu digo que a pregação do Evangelho é primária e prioritária sobre todas as outras necessidades. O que nós não estamos dizendo com isso é que a pregação do Evangelho não é a única coisa que nós vamos fazer. É a coisa mais importante. É o elemento que não pode ser colocado em segundo plano. Na verdade, é o elemento que dá direção e foco para todas as outras ações da igreja. Sim, as necessidades são muitas e sim, nós precisamos, como nosso mestre de coração, compadecido por essas necessidades, nos envolver com elas, de tal modo a aliviar o sofrimento temporário, de quem sabe promover a restauração de pessoas que foram perdidas e abandonadas nesse mundo. Sem sombra de dúvidas, a cidade de São Paulo é um palco para demonstração da graça de Deus no acolhimento do sofrimento de pessoas em sofrimento, mas nós não podemos permitir que isso seja maior que a nossa missão. Isso significa que todas as vezes que, como igreja, nós invadirmos a cidade de São Paulo, seja como indivíduos onde trabalhamos, sejam iniciativas feitas pela comunidade, nós vamos trabalhar com as necessidades da multidão dentro do nosso foco de apresentar o Evangelho. Nós queremos inspirar a transformação que o Evangelho promove. É claro que nós queremos ver transformações sociais, é claro que nós queremos ver transformações culturais, é claro que nós queremos ver transformações individuais. Mas nós acreditamos que a maior necessidade das pessoas é a falta de Jesus Cristo, é a falta do Evangelho. E que todas as outras mazelas são derivadas dessa falta. E é por isso que nós somos proclamadores dessa mensagem. E nós queremos fazer isso de uma maneira completamente inspiradora. Nós queremos seguir o nosso Senhor de tal forma que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente ensina, provoque o maravilhamento de outras pessoas ao nosso redor que dizem: o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um ensino com autoridade. Nós estamos vendo a manifestação da autoridade de Deus no modo como essa igreja invade essa cidade, cuida dos feridos dessa cidade, estende a graça de Deus através do acolhimento de pessoas. Mas sempre o nosso foco vai estar na pregação do Evangelho. Foi para isso que nós fomos colocados nessa cidade. Foi para isso que nós estamos aqui. E é isso que nós vamos fazer como comunidade. Nós vamos inspirar verdadeiras transformações, revolucionárias transformações, através da pregação do Evangelho. Pelo menos é isso que Marcos nos diz que Cristo fez. Dentre tantas as necessidades, Jesus Cristo priorizou a sua missão. E é isso que nós vamos fazer. É assim que nós vamos seguir o nosso Mestre. Mas é muito interessante que Marcos também nos conta que nesse momento da jornada de Jesus Cristo, o seu ensino
e as suas ações começaram a ser percebidas por outras pessoas. E Marcos nos oferece nessas 5 histórias a oportunidade de observar quem Jesus Cristo é da perspectiva da multidão. Embora ele seja muito claro em nos mostrar quem ele é e o que ele espera de nós como seus discípulos, Marcos nos oferece uma outra perspectiva. Ele nos conta a história a demonstrar o que é que as pessoas estavam vendo quando Jesus realizava o seu ministério. Nós sabemos qual é o seu ministério, nós sabemos quem ele é. Mas Marcos nos conta que a multidão está aprendendo a observar um homem que eles não sabem exatamente quem é e que eles não sabem exatamente o que ele veio fazer. E porque não sabem exatamente quem ele é, e porque não sabem exatamente o que ele veio fazer, a perspectiva da multidão é diferente daquela apresentada por Marcos, como nós acabamos de ver. E a perspectiva da multidão é muito interessante. Do modo como Marcos nos conta a percepção da multidão, ele começa dizendo que o primeiro impacto de Jesus Cristo com essa multidão foi um impacto que gerou um encantamento. Observe no versículo 22, as pessoas que estavam na sinagoga onde Jesus estava ensinando, por sinal, eles ficaram maravilhados com o seu ensino. Existia algo no modo como Jesus falava, existia algo no conteúdo de Jesus Cristo que Marcos não nos informa aqui, mas nos diz apenas que o que quer que ele tenha dito, de qualquer que tenha sido a forma com que ele tenha dito, o resultado é que as pessoas olhavam para ele e diziam: caramba, uau, tem algo novo aqui. E eles ficavam encantados com Jesus. Quando Jesus tem a primeira oportunidade de manifestar a sua autoridade sobre o mundo metafísico e ele expulsa um endemoniado, qual é a reação da multidão? Todos ficaram maravilhados. Esse maravilhamento da multidão em ver algo único, em ver algo talvez inexplicável para eles naquele momento, se torna motivo de propagação das obras de Jesus. E de repente Marcos nos conta, por pelo menos 2 vezes, que a fama de Jesus se espalha por todos os lugares. Versículo 28. Rapidamente, a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares. A multidão que não conhecia Jesus e não entendia qual era a sua missão, via o que ele fazia, ouvia o que ele falava e ficava encantada de tal forma que começaram a espalhar a fama de Jesus e de repente Jesus é uma celebridade. Diante da multidão, Jesus não é um Messias a ser seguido, diante da multidão, esse homem é a resposta das nossas necessidades, ele é uma celebridade para nós. No final do texto, no versículo 45, nós vemos que o leproso, depois de ter sido curado, ele proclama abertamente a notícia da sua cura. De tal modo, Marcos nos diz, que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. A fama de Jesus Cristo tinha sido de tal forma apresentada que ele mal podia entrar na cidade. Ele não podia entrar mais na cidade, já não tinha mais condições. As pessoas o viam como um milagreiro. Ele é alguém que, sem os adereços dos exorcistas do primeiro século, sem pertencer à classe da elite religiosa, ele ensina como quem tem autoridade. Sem os artefatos dos exorcistas, ele demonstra uma autoridade que ninguém tem. Os demônios o obedecem, as doenças o obedecem. Este é o milagreiro que nós queríamos. Olha como Marcos descreve a multidão. Ao anoitecer, quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram a Jesus todos os que estavam doentes e possuídos por demônios. Todos! A expectativa da multidão era altíssima. Esse é o milagreiro que vai resolver todos os problemas. Ele é a melhor solução que o SUS já viu. Ele vai passar e vai curar todo mundo. E
todos os habitantes de Cafarnaum estavam reunidos à porta da casa de Simão. E todo mundo veio assistir. O modo como Marcos descreve que existe da perspectiva da multidão uma expectativa. A multidão esperava de Jesus Cristo milagres. A expectativa deles é que Jesus pudesse realizar os seus sonhos. Que ele poderia curar todos os doentes, todos os que estavam sofrendo com possessão demoníaca, todos eles estavam sendo levados para a porta da casa de Simão, porque lá a multidão queria assistir um show de curas e milagres. E não demorou muito tempo para que Marcos nos demonstrasse que, a partir desse momento, a multidão via Jesus como alguém que poderia oferecer algo que eles queriam. Jesus para a multidão se torna um meio para um fim. Ele não é a pessoa a ser buscada, ele é o meio que eles buscam para alcançar alguma coisa. Eles querem cura, eles querem alívio, eles querem o fim do seu sofrimento e das suas dores, e eles encontram no milagreiro o melhor instrumento, o melhor meio para conseguir o que querem, de tal forma que no final do texto nós vemos Marcos dizendo de um modo muito sutil que ainda que Jesus permanecesse fora em lugares isolados, porque já não conseguia mais entrar nas cidades, ainda assim vinham a ele pessoas de todas as partes. Por onde quer que a notícia de Jesus se espalhasse, por onde quer que as pessoas ficassem sabendo quem ele o que é que ele fazia, a multidão ia atrás dele, porque ele era um meio pelo qual eles iam ganhar o que tanto queriam. Não conheciam quem ele era de fato, não sabiam e não faziam ideia de qual era a sua missão. Tudo o que eles conseguiam perceber é que existia nele um meio para um fim. A multidão não queria Jesus, a multidão queria usar Jesus. Jesus era o meio pelo qual eles ganhariam o que tanto queriam e eles estavam dispostos a ir até Jesus, porque Jesus seria o milagreiro que resolveria todos os seus problemas. O modo como Marcos nos conta é que esse ir até Jesus era muito diferente de seguir a Jesus. A multidão não queria seguir os passos de um mestre. A multidão não queria um senhor para amar. A multidão queria um milagreiro para usar. Era isso que eles queriam. Era isso que Jesus era. E era isso que tinha sido reduzido. E agora essa multidão é gigantesca. Pessoas de todos os lugares estão indo até Jesus. E os aplausos da multidão começam a ser ouvidos. Eles apreciam o que Jesus faz. Eles gostam dos benefícios que ele produz. E a multidão começa a aplaudir esse homem de tal forma que os próprios discípulos de Jesus, aqueles que receberam dele o chamado para seguir, para andar atrás do seu mestre, até mesmo os discípulos são contaminados pela perspectiva da multidão. E os discípulos, eles aparecem nesse texto de maneira ativa apenas 2 vezes, e as 2 vezes que eles aparecem, eles estão procurando Jesus para que Jesus seja usado por eles. Os discípulos foram contaminados pelos aplausos da multidão. Eles foram contaminados pela perspectiva da multidão de que esse era o milagreiro que resolvia todos os problemas das pessoas. Esse era aquele que curaria, esse é o que traria milagres. Primeira vez que os discípulos aparecem nesse texto, os versículos 29 e 30, assim que eles saem da sinagoga, eles vão para a casa de Simão, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava acamada por causa da febre. E então os discípulos logo falaram a respeito dela para Jesus. Jesus, nós também temos um problema e nós precisamos que o Senhor resolva o nosso problema. É o nosso problema. Os discípulos foram rápidos em dizer para Jesus, nós também precisamos que o Senhor resolva umas pitangas aqui para nós. Aquilo que a multidão via em Jesus, sem ouvir a respeito de quem ele era, ou sobre qual era a sua missão, do modo como Jesus Cristo está falando para os seus discípulos. O fato de não conhecer isso
fez com que esses aplausos oferecidos contaminassem a visão dos próprios seguidores de Cristo. E nós vemos isso acontecendo um pouquinho mais à frente, quando os discípulos, Jesus sai para orar, os discípulos vão atrás dele, e nós vemos o seguinte, versículos 35 a 37, enquanto isso, Simão e os que estavam procurando diligentemente, quando o encontraram, lhe disseram, todos estão procurando vocês. Os aplausos da multidão e a perspectiva entusiasmada, encantada da multidão diante de um milagreiro que parece realizar coisas da parte de Deus. Os discípulos se tornam agentes da multidão e, ouvindo seus clamores, os discípulos vão até Jesus para ensinar a Jesus como é que a sua agenda deve ser realizada. Eles vão até Jesus e dizem, todos estão procurando por você. E Marcos aqui é novamente sutil. Ele usa o termo procurar no Evangelho quase sempre de uma maneira negativa. São as autoridades judaicas que procuram alguma coisa em Jesus para condená-lo. São eles que procuram Jesus para o matar e a multidão que procura Jesus. O mesmo verbo é empregado para descrever esses personagens procurando a Jesus. As autoridades judaicas procuram a Jesus não porque o querem, mas porque o querem matar. E a multidão procura Jesus não porque o quer, mas porque quer receber dele alguma coisa. E agora os discípulos estão procurando a Jesus. E são os discípulos, os emissários da multidão, que funcionam em função das necessidades definidas pela multidão, pelas vontades da multidão, pelos aplausos da maioria. São eles agora que vão até Jesus e dizem, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Volta! O senhor tem um trabalho a fazer. Todo mundo está procurando por você. Todo mundo. E nós percebemos que até mesmo os discípulos foram engambelados a acreditar na visão e na perspectiva da multidão. De tal forma que, sem conhecer quem ele é ou a sua missão, a multidão olha para Jesus Cristo como um meio para um fim. A multidão quer usar a Jesus Cristo e os discípulos funcionam como emissários da multidão para fazer com que a vontade da multidão seja realizada e que Jesus Cristo seja o milagreiro que a multidão tanto quer. E é aqui que nós vemos a grande desgraça da história do Evangelho e a grande desgraça da vida do cristianismo nos nossos dias. Porque da mesma forma que a multidão procurava em Jesus Cristo um meio para um fim, a multidão chamada evangélica desse mundo de cristianismo dos nossos dias, Jesus Cristo é exatamente isso, um meio para um fim. Você busca sucesso em Jesus, você busca cura para os seus problemas psicológicos, Jesus, você procura sucesso profissional, você busca sucesso financeiro, você procura um show de milagres, Jesus é um meio para esse fim. Use a Jesus Cristo desse modo, nesse lugar, nessa comunidade, e então você vai receber aquilo que você tanto procura. Jesus Cristo, ele está sendo vendido, mercantilizado para ser usado pela multidão. E hoje nós estamos cheios de pessoas que, entre aspas, seriam chamadas de discípulas de Jesus Cristo, que estão o apresentando desse modo. Eles servem como agentes da multidão, eles servem como pessoas enviadas pela multidão para apresentar Jesus Cristo como um meio para que essas pessoas, para que essa multidão seja satisfeita. Eles não querem dizer quem Jesus Cristo é, o que ele veio fazer e o que ele espera de nós. Eles não querem dizer que nós devemos seguir os passos de Jesus. Na verdade, eles começam a vender Jesus como um meio de próprio ganho para satisfazer as necessidades da multidão. São agentes da multidão. Essa é a grande tragédia. Quando a multidão começa a definir a agenda dos seguidores de Cristo. Quando a multidão começa a dizer o que é que a igreja tem ou não tem que fazer. Do mesmo modo que nos dias de Jesus, a multidão que era ignorante
sobre quem Jesus Cristo realmente era e sobre o que Jesus Cristo realmente veio fazer e sobre o que ele realmente esperava dos seus seguidores. A multidão é ignorante de todas essas coisas. Eles só olham para Jesus como um meio para conseguir alguma coisa. E os aplausos dessa multidão, quando veem os discípulos funcionando como seus agentes, começam então a definir a agenda da igreja. Exatamente o que acontece nos nossos dias. Pretensos discípulos, vendedores de Jesus, fazendo de Jesus um meio para satisfazer os desejos da multidão. Vergonha para aqueles que dizem seguir a Cristo Jesus. Uma vergonha para quem Ele é, o que veio fazer e o que Ele espera de nós. Mas existe um outro elemento sutil aqui. Existe um aplauso da multidão, empolgando os discípulos para que eles abandonem a missão que Jesus tem para eles, para que eles abandonem a missão de pescadores de homens e propagadores do Evangelho. A multidão começa a ver o trabalho de Jesus Cristo e eles começam a ficar encantados, mas eles não querem saber quem Jesus Cristo é. Eles só querem que Jesus Cristo faça por elas o que elas querem. E esse aplauso começa a crescer e a contaminar os seus seguidores. De que tal forma que agora a multidão passa a definir o que a igreja tem que fazer. Observe ao seu redor. São aqueles, entre aspas, pastores, líderes religiosos que compram as narrativas e propostas da multidão. São eles que são aplaudidos. São eles que são levados para os programas de televisão e rádio. São eles que têm documentários que são um sucesso. Os supostos seguidores de Jesus Cristo que jogam para a plateia, que levam o cristianismo de acordo com os aplausos da multidão. São esses perversores de Jesus Cristo e de sua multidão que são recebidos pela multidão como se fossem as melhores explicações, as melhores demonstrações do que significa ser um discípulo. Porque eles fazem Jesus Cristo caber na narrativa desse mundo, fazem Jesus Cristo caber nos estereótipos desse mundo, fazem Jesus Cristo caber na perspectiva da multidão. Eles são aplaudidos. Não são aqueles que, perdendo tudo nessa vida, caminham em direção à cruz, que largam tudo para trás, vão para lugares distantes onde serão perseguidos e mortos por apresentar o Evangelho, largam tudo para trás, vão servir indígenas no meio do mato, aprender a sua língua, aprender a escrever na sua língua, ensinar essa comunidade a ler e escrever na sua própria língua, só para poder deixar na mão deles um texto do Novo Testamento para que eles conheçam a Jesus Cristo. Não são esses que vão receber o aplauso da multidão. Esses serão condenados como idiotas. Esses serão condenados como fundamentalistas. Esses não servem para a multidão. A multidão quer um Jesus de acordo com a sua imagem. A multidão quer um Jesus de acordo com as suas preferências. A multidão quer usar Jesus. É por isso que é o Jesus das causas políticas, das causas sociais. É o Jesus das diferentes versões acadêmicas, que recebe tantos aplausos da multidão. Mas lembre-se, a multidão é ignorante sobre quem ele realmente é e não tem o menor interesse em descobrir quem ele é. A multidão hoje, como nos dias de Jesus, ela quer usar a Jesus. E eu digo mais, aqueles que jogam para a multidão, jogam para um grupo esquizofrênico. Hoje eles batem palma para você, amanhã eles vão gritar, crucifica, crucifica. A multidão só se importa com ela mesma. Por isso que Jesus é um meio para um fim. Por isso que a perspectiva da multidão é utilitarista,
ela quer usar o nosso Senhor. E aqui fica uma sutil dica de Marcos para nós. Se nós estamos sendo aplaudidos pela multidão que não conhece o nosso Senhor, provavelmente nós estamos na direção errada. E se você tem levado a sua vida de acordo com os aplausos da multidão, eu queria dizer para você, você está levando a sua vida na direção errada. Se você é um seguidor de Cristo, que sabe quem Ele é, o que Ele espera de nós, se você sabe o que significa andar atrás de Jesus, seguir o seu Mestre, dificilmente a multidão vai parar para te perceber, para te receber ou para te aplaudir. Se você vive para o aplauso, você está vivendo de uma maneira completamente diferente da do seu Mestre. Seguir a Jesus Cristo significa ouvir o aplauso da multidão e não permitir que nem o aplauso e nem a necessidade definam o nosso propósito. É viver como pescador de homens, propagadores do Evangelho, inspirando transformação nesse mundo, de acordo com o nosso Senhor, de acordo com o nosso Mestre. É isso que significa seguir a Jesus Cristo. Mas Marcos nos conta ainda mais uma perspectiva muito interessante. Ele nos conta muito brevemente, quase que de passagem, de modo novamente sutil, a perspectiva de outro personagem na história que nós nem sabemos o nome. Existe uma mulher nesse texto anônima, completamente desconhecida para nós. Ela é descrita de um modo ainda pior do que todos os outros apresentados aqui. Não somente não tem nome, como ela é a mãe da mulher de alguém, ela é uma sogra. Nós vemos uma mulher anônima, uma sogra sendo apresentada aqui, e essa mulher é a personagem que Marcos nos apresenta, que é completamente diferente de todas as outras pessoas em volta de Jesus. É essa mulher de quem nós não sabemos o nome, de quem nem nós não sabemos quase nada sobre ela. É essa mulher desconhecida, anônima, mãe da mulher de alguém. É essa a pessoa que demonstra a perspectiva correta do que significa seguir a Jesus Cristo. Versículo 30 nós lemos: a sogra de Simão estava acamada por causa de sua febre. E então os discípulos logo falaram a respeito dela para Jesus. E observe o que acontece no texto. Jesus, indo até ela, ajudou-a a levantar-se, tomando-a pela mão. Essa é a única pessoa para quem Jesus Cristo vai. Todas as outras pessoas vêm até Jesus. Todas as outras pessoas apresentadas vão até Jesus. A multidão vai até onde Jesus está. O leproso vai até onde Jesus está. Os discípulos vão até onde Jesus está. Mas aqui tem algo diferente. Jesus vai até ela. Essa é a única pessoa visitada por Cristo Jesus em toda essa história. E Jesus Cristo a toma pela mão, ajuda ela a se levantar, e nós vemos que a febre então a deixa. A febre vai embora. Da mesma maneira que o espírito imundo foi embora do endemoniado na sinagoga, da mesma forma que a doença imunda de um leproso vai embora e o deixa, nós vemos que a febre deixa essa mulher. Existe algo em comum entre essa história e as duas histórias que abrem e fecham essa perícope. Os males apresentados, eles deixam a pessoa em função do exercício da autoridade de Jesus. Mas essa é a única pessoa que é descrita nos seguintes termos: então ela começou a servi-los. Opa! Que perspectiva diferente! A multidão queria usar Jesus. Os discípulos queriam usar Jesus. Mas essa mulher queria servir a Jesus.
Jesus não era um meio para um fim, Jesus Cristo era o fim da sua vida. Jesus Cristo era quem ela procura, Jesus Cristo é quem ela se dispõe a servir. E seguir a Jesus Cristo é isso, é estar disposto a seguir esse que é o nosso Senhor, esse que é o nosso Mestre. E mais uma vez, de modo muito sutil, Marcos diz que essa mulher começa a servir. E o verbo que ele usa para descrever o serviço dessa mulher a Jesus Cristo, todas as vezes que é usada para pessoas, para seres humanos nesse evangelho, ela sempre descreve mulheres. Opa! Tem algo extremamente importante acontecendo aqui. Algo que parece, dentre toda a multidão em volta de Jesus, incluindo os seus discípulos homens, são as mulheres que entendem quem ele é. No final do livro, quando Marcos conta sobre a crucificação de Jesus, ele diz o seguinte: algumas mulheres estavam observando de longe a crucificação de Jesus. Entre elas, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e o de José. E na Galileia são essas as mulheres. Observe esses dois verbos. São essas as mulheres que tinham seguido e servido a Jesus. Eram pessoas que tinham entendido que seguir a Jesus Cristo é servir a Jesus Cristo. Essas são mulheres que tinham entendido que caminhar com o Mestre significa servir o Mestre. Elas entenderam que o Mestre não era um meio para um fim, mas entenderam que ele era o recipiente das suas expectativas. Ele era aquele a quem elas deveriam servir. São as mulheres que entendem quem Jesus Cristo é e o que ela espera dos seus seguidores. Mas você sabe o que é mais interessante a respeito dessa palavrinha servir? É que essa palavrinha servir é exatamente a mesma palavra que Jesus Cristo usa para descrever a sua missão mais à frente. Ele diz no capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. O Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas ele está para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo veio para servir, ele veio para modelar o serviço. E adivinha quem aprendeu isso em primeira mão, no primeiro encontro que tem com o Mestre? Foram os discípulos? Não. Foi a multidão? Não. Quem entendeu isso? Foi uma mulher anônima. A mãe da mulher de alguém, uma sogra. Ela modelou para Jesus o que Jesus vai modelar para os discípulos. Existe algo extremamente especial acontecendo aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção para mais um detalhe. No texto, no versículo 31 do primeiro capítulo de Marcos, quando nós lemos a história dessa mulher, nós vemos que assim que a febre a deixou, ela começou a servir-los, a Jesus e os seus discípulos. A Jesus e aos seus discípulos. Não apenas ao Mestre, mas àqueles que pertencem à comunidade do Mestre. Ela entendeu. Ela entendeu que Jesus Cristo não é um meio para alguma coisa. Jesus Cristo é quem deve ser seguido. E para segui-lo nós devemos servir. Servir a Ele e aos seus. Essa é a perspectiva correta que nós temos que ter sobre seguir a Jesus Cristo. E com essa mulher anônima, nós aprendemos que caminhar com Cristo é servir a Ele e aos seus. E é por isso que hoje eu pergunto para você, considerando os personagens apresentados nessa história, quem é você? Será que você é mais um dentre a multidão que busca Jesus por alguma coisa? Alguém que quer usar Jesus? Será que é você um utilitarista? Será que é você que quer usar Jesus? Ou será que você se parece com os discípulos?
que não entenderam exatamente quem Jesus era e o que ele esperava, mas que agora, movidos pelos aplausos, querem redefinir qual é a missão, qual é a agenda de Jesus Cristo, ou quem sabe, qual é a missão da igreja. Será que você tem dado ouvidos demais aos aplausos das pessoas, de tal forma que você deixou de seguir a Jesus Cristo para servir aos interesses, desejos e expectativas de uma multidão que é ignorante sobre quem o seu mestre é? Será que você está construindo toda a sua vida baseada em aplausos de pessoas que não conhecem o seu mestre? Ou você é como essa mulher anônima, como essa sogra, alguém que não quer usar a Jesus Cristo, mas é alguém que quer ser usada por Ele a serviço do reino? Quem é você? Um usuário da divindade? Um utilitarista? Quem é você? Alguém que constrói a vida nos aplausos de uma multidão ignorante? Ou você entendeu que seguir a Jesus é servir a Jesus? E se você entendeu, onde é que você está servindo? Como é que você está servindo? Vamos orar?